Boa noite. Eu sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição, a ansiedade, o orgulho, o julgamento. Eu sou o Sérgio. Nosso tema de hoje é depender. 16ª semana. Vencemos os 50%. Parabéns para todos nós, tá? Deus está sorrindo no céu essa hora por você, tá? Continuando, eu preciso depender. Dependendo um dia de cada vez. Eu coloquei essa imagem porque normalmente quem é mais visual vai guardar mais fácil. Que nesse tema central a gente vai falar muito sobre isso, tá? Porque o que acontece? No nosso dia a dia, nós devemos depender de Deus, mas nós vivemos excessos de passado, de presente e de futuro. Nós nunca queremos viver o hoje, o agora que Deus está nos dando. E o mundo cada vez faz com que nós vivamos menos o presente. Nós sempre estamos sofrendo por quem não está próximo, principalmente por causa de uma coisa hoje, que tira a nossa mente da onde a gente está. Nós temos que voltar a depender desse Deus, porque esse Deus sabe o tempo certo para cada coisa. Não faz nada atrasado, Ele não faz nada adiantado, nada. Muitas vezes, todos nós confundimos os momentos. Nós confundimos aquilo que Deus, as ocasiões que Deus tem preparado ou está preparando para nós. Deus quer que nós façamos do nosso passado não uma prisão, mas sim uma escola. Vocês podem ver que essa prisão está com a chave. Nós temos essa chave da prisão que muitas vezes nós fazemos da nossa vida. Essa prisão chama-se Jesus Cristo. E o Espírito Santo que faz morada em nós. Se nós temos o Espírito Santo, nós estamos livres daquilo que o inimigo, o diabo, tenta pôr em nossas mentes. Carregar as nossas mentes com coisas que nos causaram problemas no passado. E muitas vezes nós ficamos remoendo esses problemas e esquecemos de viver esse presente agora. Mas Deus não quer isso. E Deus também não quer que nós fiquemos vivendo agora um presente com estresse, um presente com excesso. E também Ele não quer que nós vivamos um futuro aonde a gente anda sempre ansioso, porque a gente tem medos. Acabamos de ouvir numa canção: ansiedade e medo saiam agora. Com o quê? Clamando Jesus. Se nós clamarmos por esse Jesus, deixarmos que o Espírito Santo faça morada em nós, tenho certeza, nós vamos viver muito mais esse presente com Deus no nosso coração. E esse Deus vai nos dar o tempo certo. Tenho certeza disso. Em Mateus 6,33 diz: busquem em primeiro lugar, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Observe que Deus está dando uma ordem: busquem. Quando Deus nos dá uma ordem, Ele também nos dá uma graça, faz uma promessa. Ele diz para nós, primeiro termos o reino de Deus, que Ele vai nos acrescentar. Se nós voltarmos um pouco, acrescentar aquilo que nos é necessário. Se nós voltarmos um pouco em Mateus 6, de 25 a 34, vocês vão ver. Pode passar, por favor? Mateus 6, de 25 a 34. Observem que ele diz que mesmo as aves do céu, os lírios do campo, Ele provê tudo o que eles precisam. Mas
Imaginem para o homem, que é imagem e semelhança de Deus, que é a morada do Espírito Santo, o que ele não vai fazer. Mas o principal aqui é o final. Pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Vejam que nós não podemos também esperar indefinidamente, não podemos ser passivos, somos dependentes do Espírito Santo. Nós temos que fazer com que essa morada do Espírito Santo que faz em nós, faça nós tomarmos decisões diárias também. Nós precisamos seguir em diante, não podemos ficar parados. Mas mesmo assim, muitas vezes o inimigo, o diabo vai nos tentar, nos 3 tempos que eu já falei, no passado, no presente e no futuro. Através do quê? Da depressão no passado, da ansiedade no futuro e do estresse no presente. Tenho certeza que na maioria dos dias nós seremos tentados nos 3 tempos, porque o inimigo tem essa capacidade de ficar nos testando e testando muito. Pelo menos em sua mente você trará transtornos que às vezes você nem quer pensar, mas o inimigo, quando nós deixamos brechas, quando nós vemos, nós estamos pensando naquilo que nos traz tristeza, nos traz amargura, nos traz dor. Mas se seguirmos o que Jesus nos diz, que basta cada dia seu próprio mal, viveremos esse presente muito melhor e buscaremos em Jesus uma forma de vencer, e podemos vencer hoje com nossa entrega em Jesus. Estamos tendo todos os dias uma nova oportunidade de nos entregarmos e vivermos com Jesus. Algumas verdades esse mesmo Deus só vai nos revelar no momento certo. E nós muitas vezes nós queremos que essas coisas aconteçam em momentos diferentes daquilo que Deus nos preparou. Muitas vezes Deus vai nos desviar dos caminhos que nós traçamos, porque Ele quer nos mostrar um caminho muito melhor, mas nós não queremos nos entregar. Principalmente eu vou falar como homem. O homem, pelo seu orgulho, ele sempre diz: não, eu vou pelo caminho, não pelo caminho que o Senhor está preparando para mim. Acabamos de ouvir o Maurício, ele foi sensível ao Espírito Santo. O Espírito Santo falou com ele, dizendo que tudo daria certo. Vejam que coisa linda, gente. E ele realmente lembrou, numa visita que eu estava com ele, que o Espírito Santo tinha falado isso com ele. Isso trouxe muita paz para o coração dele. Eu fico muito feliz por ter ouvido ele novamente hoje relembrar isso. Deus quer que nós combatamos somente aquilo que nós sabemos. Aquilo que nós não sabemos ainda é por conta de Deus. Ele vai nos revelar no momento certo. Não vamos ficar buscando somente aquilo que nós não sabemos, sofrendo por aquilo que nós não sabemos. Por outro lado, Deus quer que nós vislumbremos um futuro, vislumbremos coisas melhores no nosso futuro. Ele não quer que nós fiquemos parados, porque aí pode ser confundido inclusive com preguiça. Quando você não tem nenhum tipo de ação, você acha que tudo Deus terá que fazer por você. Isso não é confiar em Deus. Confiar em Deus é orar achando que tudo depende dele, e fazer tudo como se tudo dependesse de nós. Isso é confiar em Deus, e não só ficar esperando. Eu até ouvi um pastor, uma história que ele contou essa semana, aonde uma pessoa tinha todos os alimentos na mesa para fazer um almoço, e disse: vou orar para que os anjos desçam aqui agora e façam almoço para mim. Vocês acham que o anjo vai descer fazer o almoço? Não, porque aquilo que Deus tinha que prover, que eram os alimentos, já estão sobre a mesa. Então às vezes nós estamos sofrendo por alguma coisa que Deus já nos deu, mas nós queremos mais, ou queremos de forma diferente. Então muitas vezes nós temos que repensar, rever os caminhos,
e dizer para Deus aquilo que nós estamos querendo de forma mais clara, e Ele também falará com nós de forma mais clara. Eu tenho um exemplo na Bíblia que transcende principalmente aquilo que eu sinto pela minha ansiedade. Vocês imaginem Moisés recebendo uma ordem de Deus para tirar o povo do Egito, sabendo que ele viveu 40 anos no meio daquele povo do Egito, sabia como era, 40 anos vivendo no deserto, e Deus o chamou no meio da sarça ardente e disse: olha, você vai tirar aquele povo de lá e vai levar para um lugar que eu vou te mostrar. Vocês já imaginaram vocês fazendo um almoço para 2 milhões de pessoas aproximadamente, que era o que ele iria fazer? E ele nem imaginava, eles achavam que era uma caminhada de 40 dias, e foi uma caminhada de 40 anos. Mas é o maior exemplo onde Deus provê aquilo que nós precisamos diariamente, porque Deus deu a eles o quê? O alimento que eles precisavam todo dia, que era o maná que caía do céu. Por outro lado, o que Deus fez com esse maná? Eles só podiam ter o maná por um dia, eles não podiam guardar. Isso é a verdadeira confiança em Deus. Eu não vejo confiança maior do que Moisés teve em Deus. E quando Deus o chamou, ele simplesmente disse: eis-me aqui. Será que nós teríamos essa coragem? Será que se Deus nos chamasse para qualquer outra coisa hoje, nós teríamos essa coragem de dizer: eis-me aqui, sabendo das dificuldades que nós vamos enfrentar? Então, isso me toca muito. Espero que você também imagine alguma coisa que você está sofrendo e que não está conseguindo entregar no dia a dia para Deus. Tenha certeza que Deus sabe o melhor caminho para você, para mim e para todos nós. E isso é maravilhoso quando a gente entende isso. Agora nós vamos entrar nos tópicos de como depender de Deus, como tomar decisões com sabedoria, dependendo de Deus, através do pote. O pastor Jefferson já falou isso, e eu achei muito legal, e por isso coloquei aqui. Como que você vai tomar decisões com sabedoria, com esse pote? Para você não esquecer, o pote é legal. O pote, o P, é a palavra de Deus. Da onde vem a palavra de Deus? Aonde nós vamos conseguir ouvir Deus falando conosco? Através da Bíblia, pela palavra que Ele nos deixou. E essa Bíblia, esse Deus fala conosco pela sua palavra, nos traz sabedoria, nos ajuda a discernir, a entender aquilo que Ele quer de nós. O O de oração, aí é o contrário, nós falando com Deus, você falando com Deus através da oração, fazemos os nossos pedidos, agradecimentos, pedimos sabedoria no trabalho, na família, no ministério, aonde você for, você vai pedir sabedoria, através da oração, e a oração vai ser ouvida, desde que você faça de coração, e você faça com que o Espírito Santo seja morada, você seja a morada do Espírito Santo. O T é de temor a Deus. Temor de Deus é o princípio da sabedoria. Vejam como fecha. A palavra é o início da sabedoria e da obediência. O T é novamente o princípio da sabedoria, é sinônimo de obediência, que é justamente a nossa palavra de hoje. Obedecer vem do temor de Deus. Bem-aventurado quem teme ao Senhor. Aí nós temos 5 tópicos da palavra de hoje. Primeiro, negue-se a si mesmo e faça a vontade de Deus. Tomar a cruz é uma escolha, é uma condição diária nossa, do discípulo de Cristo. É uma escolha voluntária, você tem que dizer que sim, e individual, só você pode tomar essa decisão. Eu posso dar um exemplo da minha vida.
A Simone orou por mim durante 30 anos pela minha conversão. Então, quando algumas mulheres estão orando há 6 meses pela conversão do marido, eu não falo com orgulho, tá? Eu falo até com tristeza, porque de repente eu perdi tantas coisas boas de Deus, e hoje eu vejo isso. Eu queria falar tanta coisa linda, maravilhosa, mas de repente eu perdi 30 anos para me converter. Mas eu quero dizer para você, não perca a esperança. Continue orando por aquilo que você quer na vida de alguém, ou pela sua própria vida. É isso que vai fazer com que as suas orações sejam ouvidas, desde que você esteja ligado a Deus, desde que você esteja tendo um relacionamento com Deus. Senão não tem como. Quando Cristo estava escolhendo os seus primeiros discípulos, até eles tiveram problemas. Dou mais um exemplo bíblico. Lembra do jovem rico? Ele falou que ele seguia todos os preceitos, todas as leis, conhecia tudo. Mas quando Cristo pediu para ele o que mais era importante para ele, que era o quê? O dinheiro, ele disse não a Cristo. Ele não conseguiu entregar isso a Cristo. Aí eu faço uma alusão a cada um de nós aqui. O que é que nós não conseguimos entregar a Cristo? O que nós achamos que é muito mais importante do que Cristo em nossas vidas? O que é muito mais importante do que Deus em nossas vidas? O que será que não nos deixa tomar esse tipo de atitude? Será que é a procrastinação? Será que é a ansiedade? Será que é a pornografia? Será que é o luto? A baixa autoestima? Essas obras são obras da carne. Essas obras são destrutivas. Essas obras vêm do inimigo, vêm do diabo que tenta destruir todo dia nossas vidas. Enquanto não tivermos a ação do Espírito Santo em nós, nada muda. Frutos do Espírito Santo são virtuosos e construtivos. E o da carne são o contrário, são destrutivos. Por isso, enquanto nós não tivermos essa mudança, difícil nós termos alguma coisa diferente. Josué 3:5 diz: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. A parte que cabia ao povo era o quê? Se santificar. É a parte que de repente cabe a cada um de nós aqui, nos santificarmos para buscar aquilo que nós queremos. O que Josué está se referindo aqui? O que Deus pediu para ele? Para que no dia seguinte Deus fizesse a obra dele, que era o quê? Represar o Jordão. Então, qual é a obra que Deus quer fazer em nós? Qual é o rio que está nos levando embora a sua corrente? E Deus não está represando. Cada um que está aqui, cada um de nós, eu que estou aqui e qualquer um de nós, estamos aqui porque nós temos uma correnteza de algum tipo de problema que está nos carregando. Deus só está pedindo para que nós nos santifiquemos, que o represar do Jordão é por conta dele. Reconheça a sua identidade de filho. É o 2, tópico 2. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filho de Deus. A maneira que nós nos referimos a Deus, ou alguma coisa, demonstra se nós temos algum tipo de intimidade ou não. Eu uma vez fazendo um cursilho, em uma outra igreja, eu perguntei para o palestrante: poxa, eu queria falar de Deus como você fala, desse Cristo que é maravilhoso como você fala. Eu queria falar com esse amor. Como que eu faço isso? Aí ele perguntou para mim assim: o que é mais importante para você na sua vida? Eu disse: a minha família. E no dia a dia, o que você gosta mais de fazer? Eu digo: eu gosto de jogar futebol, ouvir futebol, assistir futebol. Aí ele me disse assim: você gosta de futebol por quê? Eu digo: não, porque eu sigo, porque eu
assisto, porque eu conheço os times, porque eu sei regras, eu sei tudo de futebol, e de Cristo, e de Deus, e da Bíblia. O que você sabe? Eu digo nada. Como que você vai ter intimidade, se você não sabe? Você só tem intimidade com aquilo que você tem relacionamento. Se você um dia começou a namorar, quem é casado, você começou a namorar para ter uma intimidade, para você conhecer, para você falar, para você entender. E a vida com Cristo é a mesma coisa, é uma vida com relacionamento, é mão dupla, vai e vem. Nós precisamos ter esse relacionamento com esse Cristo que é maravilhoso. Aí sim, nós vamos nos sentir filhos amados de Deus, e a nossa esperança estará não mais na nossa força, mas no Senhor, que é o principal. Tem um versículo que não está aqui, mas eu acho maravilhoso, que é João 14, 21b. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a Ele. Como é que nós queremos que Cristo se revele a nós, se sequer nós o conhecemos Ele, se nós não o amamos? Para nos tornarmos irmãos de Cristo em Deus, nós temos que ter um relacionamento de filhos. Então precisamos conhecer cada vez mais, mergulhar mais fundo. 3, permita-se descobrir coisas novas diariamente. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. O Senhor só vai revelar, como eu já falei no começo, aquilo que é necessário para nós. Mas precisamos estabelecer metas na nossa vida. Precisamos passar o bastão, principalmente homens, que muitas vezes não são os sacerdotes dos seus lares. Vocês precisam ser os sacerdotes do lar, da casa de vocês. Quando o homem é o sacerdote da casa, quase 80% da família está na igreja. Quando só a mulher está e o homem não está, menos de 20%. Seja esse homem que traz a sua família para a sua casa. Seja essa pessoa que traz benefícios de Deus para a sua casa. Seja esse homem que as suas orações possam ser ouvidas, porque você está em ligação, você tem uma ligação direta com Deus, com Cristo. É isso que você precisa. Precisamos passar esse bastão desses conhecimentos e para a próxima descendência. Façam isso em suas casas. Em Coríntios 5,17, 2 Coríntios, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Nós temos que ser embaixadores de Cristo em todos os lugares que chegarmos. Dar bons e sermos bons testemunhos. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que ter o cheiro de Jesus em nossas vidas. E nós temos que, aonde estivermos, fazer isso de coração. Não espere um momento para acertar contas com Jesus, com Deus. Deus não quer que nós primeiros sejamos quase que santos em tudo aquilo que fizermos, para depois procurá-lo. Ele quer nós como nós estamos, para aí sim nós sermos transformados através de Cristo. Então não há necessidade de você ser transformado para aceitar, e sim aceitar para ser transformado. Reflita na página 183, quem você sonha ser. Agora eu queria fazer uma coisa para acordar, de repente, se alguém estiver dormindo, não sei, né? Embaixo de uma das cadeiras de vocês, tem um papel, em uma cadeira. Se não tiver na sua, olhe do lado. Quem achar, eu queria dar um livro, O Poder para Mudar. Por favor. Já acharam, gente? Eu só queria, lógico, como mulher você vai mudar um pouco aí. Mas o que está escrito nessa frase? Eu sou um filho amado de Deus.
Glória a Deus, você é uma filha amada. Parabéns. Tópico 4. Dependendo apenas hoje. Em Lamentações 3, 22 e 23, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Deus nos presenteia um dia de cada vez com pequenas porções, já repetimos muito isso, mas é justamente o que tem que ser fixado, que Deus quer que nós vivamos um dia de cada vez, em pequenas porções, em pequenos pedaços. Não adianta o sofrimento de nós ansiosos com o amanhã, dos depressivos com o passado, temos apenas o hoje. Sofrimento depressivos só tiram nossas alegrias, é falta de Deus em nossa vida. Spurgeon disse: a ansiedade não esvazia o amanhã de suas tristezas, mas apenas esvazia o hoje de suas forças. Quem é ansioso e quem é depressivo, isso é pura verdade, só tira as forças de hoje e não resolve nunca. É verdade ou não é? Então essa frase é muito pertinente nisso que nós estamos vendo. Nós curamos as nossas batalhas da nossa mente, do passado principalmente, com uma coisa: se você está precisando pedir perdão para alguém, peça perdão para essa pessoa. Você vai parar de sofrer por esse passado. De repente, você foi abusado, você foi roubado por um sócio, você foi espizinhado por uma classe inteira de repente, que fazia bullying com você, sei lá. Peça perdão mesmo assim. Vocês vão ver o quanto é libertador isso, gente. Você não vai mais sofrer por aquele passado e não vai mais ter ansiedade porque ainda não perdoa. Isso não quer dizer, viu, gente, principalmente quem foi abusado de alguma forma, que você vai esquecer isso. Mas você vai ter uma coisa, só uma cicatriz para lembrar que aquilo aconteceu. Mas aquilo já não te traz mais dor, te traz só lembranças. Não são lembranças boas, mas são lembranças de coisas que já passaram, que já foram resolvidas. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. De repente, é buscar essa força para pedir perdão. Permita-se também lembrar desses momentos difíceis, mas sempre em segundo lugar, viva o presente por meio do sangue de Jesus. Esse é o principal. Podemos também, depois de curados, abençoar pessoas. E é justamente o que nós aqui, quem está com essa camisa cinza, de repente já foi curado de alguma coisa, está aqui hoje ajudando alguém, falando alguma coisa para trazer cura para alguém. Isso é a melhor coisa. Você vai estar abençoando alguém que às vezes passou por uma situação semelhante à tua, e às vezes você ouvindo o que aquela pessoa no grupo de partilha fez, pode te ajudar e você fazer a mesma coisa, e você sair daqui um vencedor. Por isso o grupo de partilha ser tão importante, e você falar aquilo que está dentro do teu coração, que está te trazendo algum tipo de mágoa. De repente alguém vai te falar alguma coisa que vai dizer: poxa, eu também preciso fazer isso. Pense nisso e leve isso adiante. Página 184. Reflita: como você tem guiado suas emoções? Eu fiz uma coisa diferente. Eu pus um percentual de ansiedade que eu estava vivendo, de estresse e de depressão. De repente é uma forma de você medir: eu estou vivendo mais passado, mais presente ou mais futuro? O que eu devo fazer? De repente você tem que ter um discernimento do que melhorar naquilo que você está sofrendo mais. Quinto e último tópico: faça para servir e não para ser visto. Mateus
20, 27 e 28. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui tem mais uma coisa: quando você está muito cheio de alguma coisa, vamos dar um exemplo aqui, os homens um pouco menos, mas as mulheres eu tenho certeza que é mais. Quando você está com o teu guarda-roupa cheio, você não tem que doar alguma coisa para que caibam coisas novas? Quando você está cheio de Deus, quando você está cheio do Espírito Santo, Cristo está latente na tua vida, não seria bom você começar a doar aquilo que você está recebendo em excesso? Será que não é o momento de você partilhar aquilo que você tanto está recebendo, aquilo que está te fazendo tão bem? Será que você tem feito isso? Você tem se doado? Vou dar um exemplo aqui. Será que no próximo ano você vai conseguir se doar por alguém para vir trabalhar aqui no 30 Semanas? Você já está convidado. Venha trabalhar no ano que vem. Você não precisa nem procurar para quem doar de Cristo. É só vir aqui no 30 Semanas. Olha que coisa maravilhosa. E esqueça aqueles princípios destrutivos que são o egocentrismo, o narcisismo, o consumismo. Se nós estudarmos e vermos a Bíblia, Jesus foi alguma coisa disso? Jesus teve algum bem? Jesus teve alguma coisa que ele juntou? Não, ele só fez coisas boas. Foi o oposto de tudo isso. Não possuía. A sua ênfase na sua vida era humildade e serviço ao próximo. E é o que menos nós temos hoje nesse mundo. Vamos procurar isso. Conclusão. João 16, 13 e 14. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele nos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo veio até nós, tenho certeza. Se você está aqui, é pelo amor do Espírito Santo. É porque o Espírito Santo te deu força para você estar aqui. Ele nos capacitou para estarmos aqui. Nós nos rendemos de coração, depender integralmente do Pai. As lutas, desafios, dores não desaparecerão. Algumas, quando nós buscamos a Deus, até aumentam. Mas agora nós temos a consciência das questões espirituais. O inimigo também não vai querer perder um soldado. E nós somos soldados que ele está perdendo. E ele vai, infelizmente, colocar coisa na nossa cabeça. Mas Cristo, Deus é quem nos capacita para vivermos todos os dias da nossa vida. Se nós vivermos na verdade e no amor de Deus, nos caminhos que o Pai preparou para que andássemos nele, Ele está conosco. Dependa dele todos os dias de sua vida, e nada deterá você. Precisamos reconhecer nossa dependência de Deus. Busque uma dependência ativa e contínua. Muitas vezes oramos e o Espírito Santo nos dá a direção. Será que é isso que nós estamos fazendo? Pense, ore, entregue a Deus e viva o dia a dia. Vamos louvar?